Amigos e amigas, hoje o assunto é Dia das Mães. Uma coisa que eu penso que é interessante fazer no Dia das Mães é meditar um pouco no papel de nossas mães em nossas vidas, a forma como elas contribuíram para a nossa trajetória, contribuíram e estão contribuindo, pelo menos para aqueles que têm suas mães ainda junto, tá bom? Eu queria só destacar o importantíssimo papel da minha mãe na minha vida de estudante e na minha vida profissional. Eu nasci na zona rural, eu já contei essa história nas salas de aula para os alunos muitas vezes. Nasci na zona rural, filho de um casal de agricultores, e meu pai faleceu, eu tinha 1 ano e 10 meses de idade, de maneira que eu não tenho memória dele, a não ser pelas fotografias, que hoje eu guardo com muito zelo, né, e pelas histórias que minha mãe conta dele. Então, um garoto, no final da década de 70, virando para a década de 80, na zona rural, filho de uma família não proprietária e perdendo o pai, né, o meu destino naturalmente seria ir para o trabalho da roça muito cedo para ajudar a família. Isso era o natural, isso era o que se esperava, isso era o caminho que todas as famílias que se viam nessa situação seguiam. Mas a minha mãe teve uma visão diferente, uma leitura diferente daquela situação. Apesar de ser uma pessoa que estudou muito pouco, por conta das limitações da família e das limitações da própria época em que ela, da sua vida estudantil, ela teve aquela visão de investir no meu futuro, investir nos meus estudos. E dentro das suas limitações, dentro das condições extremamente limitadas que a gente enfrentava, ela soube dar prioridade aos meus estudos. De forma que ainda muito cedo, eu tinha 10 anos de idade, nós saímos da zona rural onde morávamos e viemos para a cidade morar de favor, em casa dos outros, para que eu pudesse estudar. Na época eu fazia o terceiro ano do ensino fundamental, que a gente chama Fundamental 1, na época eu chamava primeiro grau. E assim eu estudei e ficamos morando na cidade. Minha mãe tinha uma pensão, devido ao falecimento do meu pai, que era agricultor sindicalizado. Minha mãe tinha uma pensão que era meio salário mínimo. E com esse dinheiro e com o trabalho de artesanato que ela fazia, fazendo redes, fazendo crochê, costurando para as pessoas, fazendo roupas, ela foi ao mesmo tempo me criando e me incentivando sempre a estudar, cuidando da minha educação. Claro, sempre estudei em escola pública. Eu nunca estudei em instituição privada, nunca na vida, porque nunca tive condições. Nunca tivemos condições. De forma que eu fiz o primeiro grau, que hoje é ensino fundamental, fiz ensino médio, que na época era segundo grau, tudo em escola pública. Quando eu terminei o meu ensino médio, eu já trabalhava. E depois de finalizar o ensino médio, na época era muito difícil a faculdade. Né? E aí já era um ponto que já escapava do alcance da minha mãe. E eu já estava praticamente adulto. E daí para frente eu fui estudar, fui fazer faculdade. E depois de uma pausa, após a conclusão do ensino médio, 5 anos depois de concluir o ensino médio, aliás, 7 anos depois de concluir o ensino médio, que eu fui para a faculdade. Sempre ciente de que minha mãe acompanhava tudo aquilo muito de perto e sempre sabendo também que ela torcia para que tudo desse certo, apesar da imensa preocupação e aflição que ela sentia pelo fato de que para estudar, para fazer uma graduação, eu tinha que sair de casa todo dia, eu tinha que viajar todo dia para Sobral, me submetendo logicamente aos riscos que eu na juventude sinceramente ignorava, mas ela, na sua experiência de vida, sempre lembrava dos perigos que haviam naquela viagem, naquele deslocamento. Quando eu fui fazer pós-graduação, já casado, minha mãe me acompanhava com suas orações e suas preocupações com os deslocamentos constantes para a capital do estado, com todos os perigos que a gente sabe que existe quando a gente vai enfrentar essa rotina. Recentemente, quando eu concluí o meu doutorado, eu me lembrei muito de uma palavra que minha mãe sempre falava quando eu era mais novo.
Quando a gente comentava essa nossa experiência de vida, de ter deixado a zona rural, vindo para a cidade sem nenhuma condição e tudo, ela dizia que as pessoas lá na zona rural, as pessoas mais próximas a nós, achavam que aquilo que ela estava fazendo era uma loucura, né? Que aquilo não ia dar certo. E diziam assim: quem já viu filho de pobre querer ser doutor? Na verdade, na época, claro, naquela situação, naquele momento, a gente não tinha noção de o que era ser doutor, né? Eu vim ter essa noção na faculdade, mas eu lembrei de como a fé que ela teve, a coragem, principalmente, que ela teve, de arriscar tudo, né? De um dia largar o nosso sertão, a nossa terra, nosso ambiente de origem e se arriscar em direção ao novo e ao desconhecido, como essa atitude dela, essa decisão dela, foi crucial para a minha vida. E tudo que eu faço e tenho hoje, não, quando eu falo tenho, não em termos materiais, porque eu não trabalho visando patrimônio material, mas quando eu olho para minha família, quando eu olho para a trajetória da minha filha, né, quando eu olho para os sonhos que a minha filha tem. Hoje minha filha chega para mim com 10 anos e diz: pai, eu quero estudar na Universidade Federal. Eu fico pensando, tudo isso começou, e claro, eu quero que ela vá para a Universidade Federal, embora esse pensamento, quando eu penso em ela ir para Fortaleza, me aflige também, como afligiu minha mãe quando eu fui. Mas eu penso, tudo isso começou, né? Toda essa nossa história começou, e hoje eu sou professor, né, e pai de estudante, porque um dia minha mãe tomou essa decisão, difícil para ela, com certeza, né, contestada por muitos, criticada por muitos, mas ela foi lá e, dentro das possibilidades dela, ela fez o melhor que ela podia, e o resultado hoje está aí, né? Por isso, sempre entenda, muitas vezes você vai achar que sua mãe está fazendo pouco, talvez você vá achar que ela poderia fazer mais, mas entenda, nossas mães não são super-heroínas, elas têm limitações e elas vão estar sempre no limite para nos dar o melhor. É isso aí. Reconheçamos sempre o mérito de nossas mães, e foi com elas que começou toda a nossa história. Feliz Dia das Mães e obrigado a todos.